Chevrolet Blazer EV RS, um carro 100% elétrico da GM. Vamos fazer um teste com ele. A gente vai sair aqui de Brasília, da Água Mineral, vamos até o Shopping Flamboyant, em Goiânia, e vamos voltar sem recarga. Será que ele aguenta? Vamos fazer o teste aí. Sair aqui da Água Mineral, em Brasília, até o Shopping Flamboyant, em Goiânia, e vamos voltar. A ideia é fazer sem recarga, tá? Se não der, no meio do caminho a gente recarrega o carro. Chevrolet Blazer EV, um SUV 100% elétrico, uma das maiores baterias no mercado brasileiro. Ele tem 102 kWh. Esse carro aí tem preço sugerido em maio de 2025 de R$ 503.190, 4,88 metros de comprimento, 3 metros de entre-eixos, rodas de 21 polegadas, um motor elétrico com tração traseira de 347 cavalos, acelera de 0 a 100 em 5,8 segundos. Então aí a gente está saindo com 4794, 97%, tá certo? De bateria, teoricamente ele indicando ali 550. A gente vai sair Brasília até o Shopping Flamboyant e vamos voltar. E vamos ver como é que ele se comporta aí, a autonomia desse SUV 100% elétrico. Olha que interessante, pessoal. Eu coloquei então aqui no sistema de navegação dele, coloquei aqui que a gente vai para o Shopping Flamboyant. Ele já está me dando o caminho aqui, que tem 206 km até o Shopping Flamboyant, daqui de Brasília até lá, que a gente vai chegar lá 10 horas e 39 minutos, chegando lá provavelmente com bateria de 60%, quer dizer, quando a gente chegar lá, a bateria, pelo que o próprio sistema de gerenciamento do carro está falando, a gente chegaria com 60% de autonomia. Olha, tô achando super otimista, vamos ver se vai acontecer isso mesmo, tá? Então a gente iniciou o teste, nós estamos aqui na Épia, né? Tá caindo a bateria bem rapidamente, né? A gente saiu com 98, agora tá falando 96%, né? 5% agora. Cara, tá caindo muito rápido essa bateria. Não sei se a gente vai conseguir isso aí, mas vamos ver. Se não der, a gente faz uma recarga lá, ou no Gerivar, ou no Outlet Premium. Tem carregadores aí ao longo da estrada que daria para. E é interessante, nesse visor aqui, ó, a gente pode ver que ele tá dando 18,1 km que nós rodamos, né, desde que saímos, e ele tá com um consumo médio de 4,8 km por kWh. Isso aí equivale ao 4,8 km por litro, tá? 1 kWh de energia armazenada, energia elétrica armazenada na bateria, equivale a mais ou menos 1 litro de etanol, tá? Mais ou menos 1 litro de etanol. Então, não é exatamente, porque o etanol, com esse carro aqui, ele rodaria mais ou menos uns 6 km, né? E esse aqui tá rodando 4,8. Então, 1 kWh de energia equivale a mais ou menos 1 litro de etanol. Mas o kWh ele é muito mais barato que o etanol, né? Então aí que tem a vantagem, fora que tem uma série de situações que você recarrega sem pagar nada, né? Agora ele está indicando que a gente vai chegar lá no Shopping Flamboyant com 61% de bateria. Vamos ver se a gente vai chegar mesmo, tá? Mas é isso aí. O carro nós vamos rodar nas velocidades regulamentares. Aqui a gente está na EPNC de Brasília. A velocidade máxima é 60 km por hora, então está a 60 km por hora, mas na BR a maior parte da velocidade é 110, né? A gente vai a 110. Bom, aqui a gente já está na saída de Taguatinga, aqui é a entrada para a Universidade Católica de Brasília, né? Aí vocês podem observar, né? Eu tô achando o consumo muito alto, tá? Porque, pô, saí com 98%, rodei 26,9 km e já tá com 92. Tudo bem que aqui é uma Clive. Numa Clive ele tende a gastar mais energia, né? Mas o sistema do carro ainda tá falando que a gente vai chegar no Shopping Flamboyant em Goiânia com 60%. Não sei. Agora a autonomia já caiu para 517. Eu não sei, nesse momento tô achando que não dá para fazer ir de volta sem recarga, tá? Nesse momento tô achando que não dá, mas vamos continuar aí. Vocês podem ver que agora o consumo já caiu para 4,2 km, agora 4,3. É que a gente estava numa clive muito forte ali, tá? Até chegar aqui. Então vai chegar um momento que vai ter um declive. No declive ele recarrega a bateria, né? Então eu acho que pode ser que melhore, mas assim, eu tô achando que o sistema
de navegação tá muito otimista, cara. Ele tá falando que a gente vai chegar lá com 60%. Eu vou rodar 200 km, vou chegar lá, 186 km, vou chegar lá e vai estar 60% de carga. Não sei não, hein? Mas, de qualquer forma, vamos continuar aí no nosso teste. Aqui, ó, as placas indicando que o Outlet Premium tá a 30 minutos, né? Então a gente já rodou 45,7 km, tá? E consumimos 7%, né? Com consumo médio de 5,5 km por kWh. Nossa, mano, tem uma galera correndo. Interessante aqui, a velocidade máxima é 80 km por hora. Só eu tô andando 80 aqui, meu. Caramba, hein? Mas enfim. Nossa, Civic Type R, Polo GTS, meu Deus do céu. Os caras andando no maior pau aqui, mas enfim. Até um Up TSI aí. Mas enfim, vamos. A gente tá. O nosso sistema o próprio sistema de navegação do Blazer EV, ele está indicando aqui 61%, que a gente chegaria lá com 61% de carga, né? Falta 166 km para rodar. Eu não sei se vai chegar, eu acho que está muito otimista, mas se chegar realmente vai ser muito interessante, tá? Então o consumo agora melhorou um pouco, né? 5,8 km por kWh. Eu tô com o sistema de regeneração de energia ligado no máximo, né? Nós, os primeiros 50 km nós rodamos, né? E o consumo médio nesse período aí foi 5,9 km por kWh aqui, tá? 50 km nós rodamos, a bateria caiu de 98 para 90, ou seja, gastamos 8% de carga para rodar 50 km. Então com 80% de carga, teoricamente a gente rodaria 500 km, né? Estaria bom, se for assim, talvez dê para ir e voltar, mas vai ficar muito arriscado, sabe? E aí eu acho que eu vou acabar, se não der, na volta, no Outlet Premium tem carregador lá, tá? Aí eu faço uma recarga ali no Outlet Premium. Mas a ideia é não recarregar. Eu quero ver se eu consigo fazer ir de volta sem recarregar. Brasília, Goiânia e ir de volta. Ó, por enquanto, o sistema de navegação integrado ao sistema de gerenciamento de energia, ele tá me indicando que eu vou chegar lá com 61% de carga. E eu tô andando aqui em Brasília, nessa via aqui, a velocidade máxima permitida é 80, então eu tô andando 80. Mas vai chegar uma hora que a velocidade máxima, a hora que você entra em Goiás mesmo, a velocidade máxima pula para 110, aí eu vou colocar 110. Evidentemente ele vai gastar bem mais energia, né? Então, por enquanto, tá bom, vai. Assim, se ficasse nesse consumo 5,6 km por kWh, como a bateria tem 102, teoricamente você conseguiria rodar aí os 560 km com bateria. Como nosso trajeto de volta tem 440 mais ou menos, teoricamente daria, né? Mas vamos ver. A gente vai, por enquanto estou andando 80, mas quando puder 110 eu vou botar 110, aí a gente vê se vai. Lembrando, estou com o ar-condicionado ligado sem o sistema eco, temperatura 19 aqui no sistema, ar-condicionado automático, tá? Então agora nós estamos num grande aclive. Vocês podem ver que eu estou com 57,7 km rodados e a bateria caiu para 89%. Mas agora a gente está recarregando. Quando essa bateriazinha aqui, ó, esse indicador de bateria fica verdinho, significa que você está recarregando a bateria. Ou seja, você não está usando o motor, você está usando o motor elétrico do carro para gerar energia e jogar dentro da bateria. Então, teoricamente, você está melhorando. Mas eu não sei se ele vai pular para 90%. Eu acho que não. Porque ficou muito pouco num declive, tá vendo? A gente já vai pegar um aclive aí e aí ele já vai ter que começar a consumir energia. Mas por enquanto, ó, nosso sistema de navegação aí tá super otimista, porque ele tá dizendo que a gente vai chegar lá com 61% de carga. Tá faltando 156 km, será? Se for isso mesmo, olha, eu vou falar muito top. Mas vamos ver.
Olha, melhorou o consumo médio agora, né? A gente rodou 60 km, 59,4, está com consumo médio de 6,1 km por... Quase chegando na última cidade de Brasília, que é em Engenho de Lages, tá? 6,1 km por quilowatt-hora, né? Acho que tá um consumo razoável. Vamos ver. Mas eu tô aqui na divisa de Brasília com Goiás. Então já rodei mais ou menos mais de 60 km desde a água mineral. A bateria ficou com 89%. E ele tá me indicando agora, 503 km de autonomia, tá? O nosso sistema de navegação, ele tá falando que ele está me dizendo que a gente vai chegar lá no Shopping Flamboyant, em Goiás, com 62% de bateria. Tô achando muito otimista, mas se for isso mesmo, tá muito bom, tá? Aí vocês podem ver que a gente tá na divisa de Goiás com o Distrito Federal e tá dando Goiânia a 140 km. Mas o Shopping Flamboyant, ele é um pouco depois da entrada de Goiânia, né? Então vocês podem ver que agora é 110 km que eu posso andar, 110 km de velocidade máxima. Então até agora que eu andei 80, ele deu um consumo médio de 6,2 km por kWh, mas agora tende a aumentar. Por quê? Porque eu vou aumentar a velocidade, vou andar na velocidade regulamentar. Então eu vou setar aqui o piloto automático adaptativo para 110 km, tá? O consumo de energia tende a aumentar bem, né? Mas por enquanto o nosso sistema de navegação aqui, ele está super otimista, indicando aqui que a gente vai chegar no Shopping Flamboyant em Goiás com 62% de carga. Não sei se a gente vai chegar, mas por enquanto está super otimista, tá? Se não der, o que a gente faz? A gente carrega na volta ou no Gerivá ou eventualmente no Outlet Premium. Se não der para fazer o nosso objetivo inicial, que é Brasília, Goiânia e de volta sem ter que recarregar. Lembrando que a gente saiu com 98% lá, já está 88%, quer dizer, a gente já gastou 10% para rodar 65 quilômetros. Assim, por esse consumo até que tá bom, né? Porque assim, 100% a gente rodaria 650, como a gente tem que rodar em torno de 440, então daria, né? Entendeu? A gente rodou 65,6 quilômetros com 10% de bateria. Consumimos 10%. Então 100% seria 10 vezes isso. Quer dizer, 65,8 que a gente rodou, teoricamente a gente poderia chegar a 650 km, né? Daria bem mais do que a autonomia do Inmetro desse carro aqui, que indica que esse carro tem uma autonomia no Inmetro de 481 km. Mas se for isso, realmente tá bom. Vamos ver se vai dar isso aí mesmo, tá? Mas por enquanto tá legal. Agora, pessoal, a gente já está em Goiás, tá? A gente já passou a divisa de Goiás, já estamos prosseguindo o nosso teste. E com o Blazer EV, até agora gastamos 10% de bateria e rodamos em torno de 62 km. Eu acho que tá bom o consumo, tá excelente, né? Como ele tem 10% de bateria, a bateria tem 102 kWh, teoricamente você pode rodar mais de 600 km com essa bateria, né? Então o nosso Blazer EV, nosso não, né? Esse carro é General Motors. Antes, se fosse meu, estaria muito bom, né? Carro espetacular, carro, assim, um espetáculo mesmo. Um dos melhores, acho que o melhor carro que eu dirigi na minha vida. Espetacular esse carro, tá? Por enquanto, parece que vai dar, né? Porque, assim, se você imaginar que a gente rodou 72 km e gastamos agora 11% de bateria, né? Teoricamente daria 493 km ainda, restando de autonomia. Quer dizer, a gente vai ter que rodar aí mais ou menos uns 380 ainda para dar aí de volta sem recarregar, né? Mas agora a gente vai já andar numa velocidade um pouco maior, né? Que é uma velocidade de 110 por um bom período aqui na BR, né? Então ele gasta mais energia, né? Mas por enquanto parece que vai dar. Parece que vai dar, sim. Mas vamos seguir o nosso teste aí, tá? Nosso teste Brasília, Goiânia e de volta com uma única carga de carro elétrico, né? Não é recarregando no caminho, é Brasília, Goiânia e de volta, ou seja, mais de
quase 450 quilômetros, mais de 450 quilômetros, com um carro elétrico e de volta sem recarregar no meio do caminho, com uma única carga. É um projeto, é um teste ambicioso, mas acho possível. Então vamos nessa. Nós chegamos aqui no Outlet Premium. Para vocês terem uma ideia, de Brasília até aqui, eu saí com 98% de bateria, agora está com 84%, né? Então eu acabei gastando em torno de 14% de bateria para rodar 82,8 quilômetros, com consumo médio de 5,5 km por kWh. No sistema de navegação integrado com o sistema de gerenciamento de energia do Blazer EV, ele está me indicando que eu vou chegar no nosso destino. Aqui está configurado para o nosso destino, que é o Shopping Flamboyant, em Goiás. Nós vamos chegar em 1h37 com 131 km, às 10h53. Ele está me dizendo que nós vamos chegar lá com bateria de 62 km, 62%. Se for isso, está excelente, tá? Então 478 km de autonomia ainda restante. Vamos seguir o nosso teste. Então o sistema, a alavanca de câmbio é aqui, né? Se você, para parar, você aperta esse botão aqui, ele põe em P. Para você colocar em D, você puxa em sua direção e desce, ele entra em D. Aí é só acelerar, que ele tem um sistema auto hold, que ele passa a operar como um carro automático, né? Convencional. Enquanto eu estava em Brasília rodando a 80 km por hora, ele estava com consumo, chegou a um consumo médio de 6,1 km por kWh. Agora o consumo caiu para 5,5 km por kWh. A gente já está andando um bom tempo com a velocidade máxima de 110 km por hora, né? Então por isso que você está andando numa velocidade maior, você tende a consumir mais. Mas por enquanto nosso sistema de navegação aí continua falando 62, que nós vamos chegar lá, 62% de bateria. Se for isso, tá excelente, excelente, né? Porque eu vou ter gasto 30 e poucos por cento, 36% de bateria. Aí eu gasto mais 36 para voltar. Teoricamente chegaria ainda com 36,72, chegaria com mais de quase 20, quase 30% de bateria ainda, pelo menos 25%. Então, por enquanto, tá excelente. Vai chegar assim mesmo? Não sei, vamos ver. O consumo agora está em 5,4 km por kWh. E a bateria já caiu para 83%. O sistema de navegação continua extremamente otimista, falando que nós vamos chegar no lá no Shopping Flamboyant, em Goiás, com 61%. Tá excelente, se for isso, tá excelente, né? Agora, lembrando, esse carro aqui, o Blazer EV da GM, ele tem uma bateria enorme, 102 kWh de bateria. É a segunda maior autonomia do Inmetro, né, medida pelo Inmetro de carro elétrico, 481 km. Mas na prática parece que dá mais, tá? Tá parecendo que dá mais, né? Porque se você imagina um consumo médio aqui em estrada 5,5 km por kWh e você tem 102 kWh de bateria, então teoricamente você vai rodar você vai rodar 550, 560 km, 560 km mais ou menos, né? Se for esse o consumo médio, né, daria 560 km de autonomia, né? É um carro realmente com uma autonomia impressionante, né? Sim, se você conseguir fazer essa viagem Brasília, Goiás e de volta sem recarregar, equivale a São Paulo, Rio sem recarregar, né? São Paulo, Rio sem recarregar. Não é excelente para um carro elétrico? Assim, eu acho que deve ter uma galera indo aí pro autódromo de Goiânia, cara, porque tem tanto carro esportivo passando aqui que tá incrível. Mas enfim, tô achando muito bom até agora, né? A gente tá chegando aqui em Abadiânia de Goiás, com 82% ainda de carga. E agora o nosso sistema de gerenciamento está dizendo que nós vamos chegar lá no Shopping Flamboyant, em Goiás, com 60%, ó, 60%. Será que é isso mesmo? Não sei. Se for isso, vai ser excelente.
Mas é isso, vamos seguindo o nosso teste agora. Já rodamos quase 100 km, 94,4, gastamos 16% de bateria, consumo médio 5,3. O consumo está aumentando, né? A velocidade média está aumentando, né? Agora a gente está usando 110, né? Então o consumo médio está aumentando. 102 km, 102,2 km agora e gastamos 18% da bateria, tá vendo? Agora acabou de cair para 80% a bateria, né? Ele está me indicando ainda uma autonomia de 455 km, com essa autonomia de 80%. Então, pessoal, nós chegamos aqui no Gerivá, que tem vários carregadores de carros elétricos aqui. Se você precisar recarregar o carro, tem como recarregar, mas tem que pagar aqui, que não é grátis, tá? Não é necessário recarregar, porque nós estamos com o Blazer EV aqui, e vocês vão ver que ele está com 75% de bateria. Então, dentro do nosso plano de fazer Brasília, da água mineral até o shopping Flamboyant em Goiânia, e de volta sem recarregar, eu acho que vai dar tranquilamente. A gente rodou aí 120 km, gastamos em torno de 23% de bateria, né? Está indicando aí 418 km, eu acho que vai dar para fazer ir de volta. Então é isso, vamos dar uma sequência aí ao nosso teste. Eu não vou recarregar não, tá? Se na volta tiver muito complicado, a gente faz uma recarga no Gerivá ou no Outlet Premium em Goiânia. Não, no Outlet Premium em Alexânia. Então vamos continuar nosso teste, tá? Está aqui no Gerivá e nós tem a opção aqui de você recarregar. Tem um recarregamento grátis aqui. Nós já rodamos 110 quilômetros, ó. Não, 120 quilômetros. E ela tá com 75% de carga. Se fosse necessário, a gente faria a recarga. Não acho que é. Não acho que é necessário recarregar. Acabamos de passar da polícia rodoviária aí. Estamos com o Blazer EV aí tirando algumas fotos. O carro é lindo, né? Olha, design realmente espetacular. Então, pessoal, chegamos em Anápolis, né? E o carro com 68% de carga. Na sequência do nosso teste, rodamos 200 quilômetros. A bateria caiu para 63%, ou seja, saímos de 98 para 63, 26% nós gastamos, né, de bateria. Autonomia agora em 355 km. E quer dizer, daria para voltar, né? Nós já estamos em Goiânia, já estamos na cidade de Goiânia, mas estamos ainda a 15 km do nosso destino, que é o shopping Flamboyant. O sistema de gerenciamento integrado com o sistema de navegação, ele está indicando que nós vamos chegar lá com uma autonomia de 59%. Se for isso, dá para voltar para Brasília na boa, tá? Nós chegamos aqui no shopping Flamboyant em Goiânia, que era nosso objetivo inicial. Eu achei interessante porque o carro ainda está com 61% de autonomia. O sistema de gerenciamento lá em Brasília, ele falou que a gente ia chegar com 59, chegamos com 61, ou seja, eu achava que estava muito otimista. No final das contas ele estava até pessimista e está indicando um número muito interessante aqui, 61% de bateria ainda, né? 343 quilômetros. Então, na prática dá pra gente voltar para Brasília sem recarregar, tá? Vamos continuar. Eu vou parar aqui no Shopping Flamboyant, mas eu vou dar uma olhada e eu não vou recarregar nada aqui. Mas chegando ali no Outlet Premium, eu vou ver como é que tá a carga. Se for, a gente tenta nosso plano aí, que é de Flamboyant em Concert, edição 20 anos. A autonomia dele realmente é impressionante, tá? Isso aí não tenho nem o que falar. É uma autonomia impressionante desse carro da GM, tá? Se rodar 200 km em estrada
e ele consumir 28% de bateria, tá excelente, né? Não tem nem o que falar. Então chegamos no Shopping Flamboyant, em Goiânia, e chegamos com 61% de carga. Eu acho que está excelente, 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 excelente. A autonomia de 343, teoricamente daria para a gente rodar os 200 até Brasília, ainda sobraria 140. Consumo médio de 5,3 km por kWh. Se eu colocar aqui Iguatemi, Brasília, aí ele fala que eu chegaria lá com uma autonomia de 18%. Olha, daria estar tranquilamente, né? Então vamos tentar aí 2 horas e 44, 214 km. Ele está falando que a gente vai chegar com 18% de autonomia, então daria tranquilamente, não precisaria nem carregar mais. Então a gente saiu de Brasília com 98% de carga, chegamos aqui, ele indica 60%. Achei muito legal, o carro assim espetacular. Nós estamos aqui, ó, no Shopping Flamboyant, quem conhece aqui, Shopping Flamboyant em Goiânia, né? De volta, sem recarregar, carro elétrico, impressionante. Realmente ele faz jus à autonomia que ele se apresenta. Ele se apresenta com 560. O Inmetro fala 481, mas o próprio sistema dele te indica 560 de autonomia. Então, um carro espetacular. Carro competidor disso aqui é Audi Q8 e-tron a 700 mil ou BMW iX xDrive 50 Sport, que custa 925 mil reais. São os concorrentes. Não tem outro concorrente desse carro com esse nível de bateria, 102 kWh e com essa autonomia elétrica. Então aí chegamos no Shopping Flamboyant em Goiânia. Vamos voltar para Brasília. O carro está com 60% de carga, ou seja, a gente gastou 28% de Brasília para Goiânia. Então, teoricamente, mais 28%. Como ele está com 60%, teoricamente, chegaria com mais... Se ele está com 60% e gastasse 30%, chegaria com 30% lá. Mas o sistema está falando que a gente vai chegar com 14%. Pode ser que consuma mais na volta, por ter mais aclives do que declives. Então, vamos agora o caminho de volta. Estamos saindo daqui do Shopping Flamboyant. Já está programado para a gente voltar para o Iguatemi. Estamos saindo aqui de Goiânia, no Shopping Flamboyant. Está programado para ele chegar no Shopping Iguatemi. E ele não tive nenhuma carga aqui. 16, ele está agora com 60% de carga. Está falando que a gente vai chegar em Brasília com 16%. Tá? 16% de carga. Então, seria excelente, né? Se a gente conseguir isso aí, né? Que é vir de Brasília para Goiânia e voltar sem recarregar, um carro elétrico, sem fazer nenhuma recarga no meio do percurso, né? Só que seria equivalente você fazer São Paulo, Rio de Janeiro, também seria uma viagem tranquila para você fazer de São Paulo, Rio de Janeiro. Ou seja, eu acho que é bem possível, porque olha só, a gente saiu com 98 de Brasília e chegamos aqui, ele está com 60. Então quer dizer, nós rodamos 220 e gastamos 28% de carga, né? Então, como a gente está com 60, se a gente gastar mais 30%, chegaria com 30%, mas eu acredito que o percurso de volta... Tem seu ticket ou cartão com código de barras virado para o leitor. Cancela aberta. O Flamboyant Shopping agradece a sua visita. Eu acredito o seguinte, que ele... O retorno, a volta para Brasília, ele deve ter proporcionalmente mais aclives do que declives. Então você tem uma situação de maior gasto de energia. Então por isso que ele está indicando aqui 16% de bateria quando a gente chegar em Brasília. Quer dizer, se fosse consumir a mesma coisa que a gente consumiu quando a gente
veio para cá, teoricamente ia consumir 28, e como está com 60, chegaria com 32 lá, né? Mas no final das contas ele está indicando 16, então, provavelmente ele já está fazendo todos os cálculos. E eu achei esse sistema aqui, tá vendo que ele está indicando aqui 16%? Eu achei o sistema super preciso, porque vocês viram que eu saí de Brasília e ele estava indicando que quando a gente chegasse aqui no Shopping Flamboyant, em Goiânia, ele estaria com 60% de carga, e exatamente está com 60% de carga. Então, se agora ele está falando eu vou estar com 16% de carga no Iguatemi, muito provavelmente está muito próximo, quer dizer, daria tranquilamente para a gente voltar com segurança, né? Mas a gente faz uma avaliação no Outlet Premium em Alexandria. Se for necessário, a gente faz uma recarga lá, mas eu acho que não vai ser, tá? Pessoal, o carro é assim, au concurso, não tenho o que falar desse Chevrolet Blazer EV, tá? Ele é espetacular, o preço é elevado, 503 mil reais, é elevado. Só que o que temos que entender é que carro elétrico, a precificação dele é muito proporcional à autonomia, ao tamanho da bateria, que a bateria é o maior custo que tem dentro de um carro elétrico, é a bateria. Esse carro aqui tem uma das maiores baterias de carro elétrico à venda no mercado brasileiro, 102 kWh. Como eu já disse, o Audi Q8 e-tron seria um concorrente dele, um SUV, mais ou menos as mesmas dimensões, custa 700 mil reais, mas o Audi não está mais à venda, ele já saiu de linha, e ele tem uma autonomia, apesar de ter uma bateria maior de 114 kWh, o Audi tem uma autonomia medida no Inmetro de 347 km, ou seja, aproximadamente 134 km a menos do que esse carro aqui. Esse carro aqui realmente é muito moderno, é a plataforma Ultium da General Motors, e é a mesma plataforma utilizada em modelos da Cadillac, né, que é um modelo premium lá nos Estados Unidos, inclusive vai começar a ser vendido no Brasil. Eu não sei se é o Lyriq, que seria o equivalente, que adota a mesma plataforma. Não sei exatamente, não sei se é o Lyriq, mas é algum carro da Cadillac nos Estados Unidos, e esse Blazer adota exatamente a mesma plataforma Ultium, que é a última plataforma elétrica da GM, a mais moderna que tem, e realmente ela é muito eficiente, né? Porque, assim, vamos dizer a verdade, você tem uma bateria menor do que a do Audi Q8, e tem uma autonomia dessa, a autonomia é completamente absurda, né? Uma autonomia no Inmetro 481, mas aqui no sistema ele te indica 560, e muito provavelmente ele vai dar 560, porque aqui a gente está numa situação que não é o mais favorável para um modelo elétrico, porque nós estamos andando em estrada, certo? Em estrada você não tem tanta regeneração de energia, enfim, então você não tem a situação ideal para a utilização do elétrico. A situação ideal de utilização do elétrico para maximizar a autonomia é exatamente em uso urbano, porque você tem mais funcionamento do sistema de regeneração de energia. Em estrada não é bem assim. Portanto, você tem uma autonomia que, aqui ó, por exemplo, eu saí com 560 de lá, rodei 214 e estou com 330. Quer dizer, é uma autonomia de em torno de 540, 550 quilômetros, isso em rodovia. Isso significa que em ambiente urbano você tende a ter uma autonomia até maior, potencialmente 600 quilômetros de autonomia. Então esse carro ele tem realmente uma autonomia impressionante, factível pelo tamanho da bateria, que é 102 kWh, mas mesmo assim ele é um carro que a gente percebe, é um projeto muito moderno, muito avançado em termos de tecnologia elétrica, né? Porque é um carro 100% elétrico, não tem versões híbridas ou híbridas plug-in, a única configuração dele é elétrica, e ele tem um nível de eficiência elevadíssimo. Porque, assim, o concorrente, qual que seria? O Audi Q8 e-tron, mais ou menos a mesma dimensão, mais ou menos uma bateria do Audi até maior,
né, de 114, e o Audi tem uma autonomia elétrica em torno de 130 a 140 km menor do que esse carro aqui. Então isso significa eficiência do projeto, é uma plataforma, é um projeto muito moderno que favorece a eficiência. Então eu achei realmente espetacular, realmente assim. E o Audi, por exemplo, o Audi Q8 e-tron custa R$700 mil. Um outro concorrente desse carro aqui, BMW iX xDrive 50 Sport. Tudo bem, o BMW ele tem uma tração integral, esse carro aqui é só tração traseira. Mas esse carro aqui, 347 cavalos, né, motor elétrico de tração traseira, 347 cavalos, 440 Nm de torque, acelera de 0 a 100 em 5,8 segundos. Excepcional a performance, tá? Velocidade máxima de 190 km por hora. Deixa eu dar uma passagem aqui, o pessoal está mais rápido aí. Então, e o BMW custa R$925 mil, e esse carro aqui é 500 mil. Então, preço é elevado? Aí você vai falar, tem outros carros, mas não tem algum outro carro elétrico com uma bateria nesse nível, 102 kWh, um SUV nesse nível de tecnologia, com esse porte, por esse preço. Então assim, o preço desse carro, no final das contas, ele está muito competitivo, tá? Muito competitivo mesmo. E a autonomia realmente é impressionante, é um carro muito agradável de ser conduzido, uma performance excepcional, né? Esses 347 cavalos, ele te dá muita segurança, tá super silencioso. E lembrando, eu fiz esse percurso com ar-condicionado ligado full time, tá? Tem uma opção de você ligar o ar-condicionado no eco. Seria uma situação que ele economiza um pouco de energia. Eu acredito, eu não liguei, então está numa situação normal. Então é isso, tá? Então eu fiquei um pouco mais que uma semana com esse carro. Ele realmente é espetacular. Eu peguei ele com 4.400 km, vou devolver ele aí com 5.200, 5.300. Deixa o ônibus passar. Quer dizer, rodei quase 1.000 km, não gastei nada, em nenhum momento fiz carga paga, porque sempre utilizei carregadores grátis, ou de shopping, ou de clube, ou carregadores públicos. Então durante esses quase 1.000 km que eu andei com esse carro, eu não gastei nada para fazer recarga, né? Por exemplo, se você tiver esse carro em Brasília, você não vai pagar IPVA. Um carro de R$500 mil, quando você paga de IPVA 5 vezes 4, R$20 mil. Esse carro que você não paga IPVA pelo menos até 2027. Imagina 2025, 2026, 2027, 3 anos, só aí dá R$60 mil de economia. Se você tiver um carregador em casa, ou você puder fazer carregamentos públicos, que nem eu fiz durante quase 2 semanas e não gastei absolutamente nada, só fui em sistemas de recarga de corrente alternada, 7 kW, eu mostrei aí várias vezes, mas gratuitos, eu não pago nada. Então você não gasta, entre aspas, com abastecimento, porque as recargas são grátis. Você vai gastar se você recarregar na sua casa, mas se você tem um sistema de energia solar, você também não vai gastar, porque a energia solar é praticamente grátis. É lógico, tem um custo de investimento. Tem a questão mas se você, em último caso, você vai plugar o teu carro numa rede elétrica, você vai gastar muito menos, porque, por exemplo, que nem eu disse, um quilowatt-hora em Brasília está girando em torno de R$1, R$1,20, dependendo do horário, né? R$1 mais ou menos, né? Acredito que é isso. Um quilowatt-hora ele equivale mais ou menos a 1 litro de etanol. O litro de etanol está R$4,50, então você vai gastar no mínimo 25%. Então, coloca o cálculo aí, você não paga IPVA, você não paga abastecimento. Se você ficar 5 anos com o carro, é R$100 mil de IPVA que você economiza. Você não gasta abastecimento. Vamos supor que você gaste no teu carro em torno de, sei lá, R$1.500 por mês. Ao longo de um ano, 15 mil com mais 3.000, 18 vezes 5 vezes 8, 40, 5, 90 mil. Então 90 mil com mais 100 já dá 190 mil. Só de economia de combustível que você não gasta, mais IPVA, você já tem
190 mil dos 500 mil do carro que você pagou. Então, no final das contas, 500 você já retornou 190 só de economia de IPVA e combustível. 210 é caro ainda? É caro, mas se você rodar mais ainda, quanto mais você rodar, mais a economia. Se você gasta, sei lá, no lugar de gastar 1.500 por mês, você gastar 3 mil reais por mês de combustível, com esse carro aqui, em vez de você economizar 90, você vai economizar 180 mil, coloca 100 mil de PVA, já dá 280 mil. Então, assim, tudo conta que tem que ser feito, mas assim, um carro realmente espetacular. Agora, a única questão, precisa ter carregador em casa, tá? Precisa ter um carregador em casa, um carregador de no mínimo 7 kW de potência em corrente alternada, que às vezes você não consegue, tá? Por exemplo, no meu prédio, a maioria dos prédios dá, mas no meu prédio foi um dos últimos a ser construídos em Brasília sem ter a especificação, sem estar na norma que obriga a ter ponto elétrico em todas as garagens. Então eles estão liberando, tem várias pessoas lá com carros elétricos, mas eles liberaram inicialmente sem nenhum tipo de investimento no condomínio. Eles liberaram os carregadores corrente alternada, você colocava de 7, mas o sistema do prédio estava liberando apenas 3 kW de potência. E se aumentasse a quantidade de pessoas utilizando o sistema, e aí cair para 1. Então, assim, aí começa a complicar. É um carro desse com bateria de 102 kWh, se você colocar num carregador de 1 kW de potência, vai demorar aí 100 horas para carregar, certo? Mas se você conseguir um carregador de 7 kW, que a maioria dos prédios consegue. Esse carro aqui, ele pega até 22 kW de potência, mas aí você precisa realmente de uma instalação trifásica. Você compra um carregador de 22 kW de corrente alternada, é normal se o prédio estiver preparado. Eu acho que precisa tá preparado para oferecer corrente de até 32 amperes. Você conseguiria colocar um carregador de 22 kW de potência. 22 kW de potência para uma bateria de 102 kWh, basicamente você divide 102 dividido por 22, você vai ter mais ou menos em torno de 5 horas para fazer o carregamento total do carro. Se chegar com 0%, levar a 100%, em torno de 5 horas, um pouquinho menos, em torno de 5 horas, porque vai chegando no final, ele vai diminuindo um pouco a velocidade de carregamento. Se for um carregador, por exemplo, de 11 kW de potência, que também é bem comum, lembrando, poucos carros elétricos aceitam carregamento em corrente alternada em 22 kWh, tá? Em 22 kW de potência. Esse aqui aceita, mas a maioria dos carros é no máximo 11 e tem muitos aí no mercado que é 7 no máximo. Esse aqui aceita até 22. Se você colocar um carregador de 22 kW na sua garagem, excelente. Agora, se não, você colocar um carregador de 11, vamos supor, 11, que eu acho é bem mais comum. Você colocar um carregador de 11 kW de potência, esse carro aqui, a bateria inteira dele você vai carregar em menos de 9 horas, né? Basicamente, dividir 102 kWh da bateria dividido pela potência do carregador, que é 11 kW, 102 dividido por 11, deve dar um pouco menos de 10, né? 9,5 ali mais ou menos, né? 9 horas e meia, né? Quer dizer, numa noite você carrega o carro. Então, excepcional esse Chevrolet Blazer EV com um sistema de segurança excelente, uma estabilidade magnífica, sistemas amplos e avançados recursos de assistência à condução, piloto automático adaptativo, front assist, ele faz a frenagem autônoma de emergência se você não tiver muito atento e acabar na iminência de ocorrer uma colisão dianteira, ele faz a frenagem para você, tá? Ele mantém o carro automaticamente em faixa, ele faz a leitura das faixas e deixa o carro com um sistema de centralização automática em faixa. Então, assim, a autonomia aqui é difícil igualar. Nesse preço não tem como igualar. Nesse preço aqui, esquece que não tem como igualar, tá? Não tem como igualar. Basta você ver que, por exemplo, tem modelos híbridos plug-in, como o Audi Q5 PHEV, que é um plug-in hybrid, com uma bateria em torno de 18 kWh, custa mais de 500 mil reais. Um Q5, Q5 da Audi. Só que, não dá nem para comparar com um carro desse aqui, né? Esse carro aqui é muito mais avançado e é 100% elétrico. Ele tende a ter um custo de manutenção muito mais baixo. Se você está pensando num carro elétrico, que
você precisa de autonomia para viajar, por exemplo, você está em São Paulo, vai para São Paulo, Campinas e volta sem problema nenhum. Você vai São Paulo, Guarujá, você vai São Paulo, Ubatuba e volta sem problema nenhum, com uma única carga. Você faz São Paulo, Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro com uma única carga, sem problema nenhum, com esse carro aqui, tá? Então, assim, o grande diferencial é realmente a autonomia e a bateria, 102 kWh, e a eficiência dele também, porque tem carros com uma bateria até maior, como o Audi, e não tem a mesma autonomia. Então a autonomia desse carro é absolutamente impressionante, denotando ser um carro realmente muito moderno, um carro elétrico de projeto ultra moderno, tá? Então vale a pena para quem está buscando um carro elétrico que precisa de autonomia. Esse carro, ele é obrigatório você fazer um test drive numa concessionária da Chevrolet do Brasil. Obrigatório, para ter certeza que você vai gostar muito. Então, pessoal, a gente já está voltando de Goiânia, não recarreguei, tá? Já rodei 30 km desde que eu saí de Goiânia, do Shopping Flamboyant. Tô aqui na estrada para Brasília. Então, o sistema preditivo, o gerenciamento de energia associado com o sistema de navegação do Blazer EV, ele está dizendo que eu vou chegar lá em Brasília e ainda vai ter 16% de carga, tá? Olha aqui, ó, a bateria está com 56% e ele está dizendo que eu vou chegar lá com 16%. Como ele acertou integralmente na vinda, a gente tem que rodar 193 km, tem 319 de autonomia, eu tenho certeza, muito provavelmente ele vai acertar isso aqui também. Então é isso, vamos agora seguir nosso teste, ok? Agora a gente já rodou, já estou com 178 km até chegar em Brasília, e aqui nessa parte da estrada ele já permite 110 km por hora de velocidade, né? Então eu setei o piloto automático adaptativo para 110, então isso significa que até agora a gente está com um consumo médio de 5,3 km por kWh, pode ser que aumente um pouco, né? Mas por enquanto o sistema preditivo, o sistema de navegação integrado com o sistema de gerenciamento de energia do Blazer EV está indicando que a gente vai chegar em Brasília, no nosso destino, ainda com 16% de carga, né? 16% de carga. Então eu acho que está excelente, né? A carga agora, a bateria está com 54% e indicando 305 km de autonomia, só que a gente tem que rodar 177, então tem uma boa gordura aí pra gente queimar, né? Acredito que vai ser possível a gente fazer esse teste aí que a gente se propôs. 300 km já rodamos com o Chevrolet Blazer EV, já saímos de Brasília, fomos até Goiânia, já estamos no caminho de volta. Então no percurso total já deu 300 km o Blazer EV. Então a gente está estamos no retorno, né? Estamos voltando para Brasília já. E a bateria agora, quer dizer, a gente rodou 300 e a bateria está indicando 44% ainda, tá? E 250 km de autonomia. O sistema de navegação integrado com o sistema de energia, ele está dizendo aqui que a gente falta 130 km para o nosso destino final. Coloquei aqui Shopping Guatemi, em Brasília. E ele está falando aqui o sistema que nós vamos chegar com 18% de bateria lá, ou seja, está melhorando, porque a gente saiu de lá, ele estava falando 16, agora 18, então melhorou. 44% provavelmente vai dar muito certo o nosso teste aí de sair de Brasília, ir até Goiânia e voltar com um carro elétrico sem fazer recarga. Eu acredito que esse carro da GM aqui é um dos únicos no mercado brasileiro que permite isso, tá? 440 km e ainda vai chegar lá sobrando em torno de 120 km de autonomia. Sensacional o carro da GM, o Chevrolet Blazer EV, uma autonomia impressionante, tá? Já estamos no Gerivá na volta, né? O Gerivá que fica no caminho de Brasília para Goiânia, né? Na pista inversa, e aqui o carregador não tem, né? Então, apesar de ter uma vaga exclusiva para carro elétrico, o carregador aqui não está disponível, então se tivesse que carregar a gente não ia conseguir carregar, tá? Mas graças, ainda bem, esse carro aqui, Chevrolet Blazer EV, ele tem uma autonomia enorme. A gente ainda está com
Ele está indicando mais de 240 km de autonomia. Então vai dar para a gente chegar em Brasília numa boa. Mas se tivesse que usar aqui o carregador, a gente ia ficar na mão. Então ele está dando 43% de carga. Teste aí até Brasília. E vai dar certo, certeza que vai dar certo. 125 km para chegar até Brasília. Ele está dando uma previsão aí que a gente vai chegar com 17% de carga. Atualmente a gente já rodou 305 e estamos com 246 de autonomia. Eu acho que está excelente, está excelente. Quer dizer, 246 a gente tem que rodar 120, vai dar tranquilamente para chegar em Brasília, tá? Então, muito bom, o sistema preditivo dele é excepcional, funciona muito bem, prevê exatamente na íntegra e com muita precisão. A autonomia está dando uma segurança muito boa para quem tem o carro. Então, nós estamos aqui na volta já, já estamos em frente ao Outlet Premium, o Chevrolet Blazer EV. Aqui no Outlet Premium existem carregadores para carros elétricos, mas eu não vou recarregar porque eu estou com mais de 200 km de autonomia aí indicando, então não tem sentido eu fazer a recarga, mas se precisasse fazer a recarga eu faria, mas a bateria tem mais de 30%, então não é necessário, tá? Realmente é impressionante. Então Outlet Premium aí, a autonomia elétrica do Blazer EV. Nós já rodamos 348 km. Ele está agora com 36% de bateria, ainda tem 201 km, indicando uma autonomia de 201 km. Nós temos que rodar 82 até o nosso destino final, que é Brasília. Ele está agora indicando que a gente vai chegar lá com 20%, então melhorou a situação. Então assim, não é necessário fazer recarga, vai dar para fazer aí de volta de Brasília até Goiânia sem recarga, numa boa, sem problema nenhum. Então não vou recarregar. Não vou recarregar porque 36% de bateria, ele já está falando aí que a gente vai chegar lá com 20, falta 82, 1h05, dá tranquilamente para a gente fazer o nosso teste. Então ele permite você fazer uma viagem dessa, Brasília, Goiânia e de volta, sem muita frescura, andando dentro das velocidades permitidas pelas vias. 110 a maior parte do tempo e sobrando autonomia. A gente vai chegar em Brasília, muito provavelmente vai ter 120 km ainda de autonomia, né? Então aqui volta a 110 por hora, então vamos setar aqui no piloto automático adaptativo 110. Até achando que ia ter que precisar recarregar, mas eu estava imaginando que eu ia chegar no Outlet Premium, ia estar uns 10%, uns 15%, e nada, está 36% ainda a bateria, né? Ele está indicando 201 km de autonomia, então tá mais do que bom, vai dar para chegar em Brasília numa boa, não é necessário fazer a recarga, tá? Vai chegar lá, vai ter 16% de carga ainda, quer dizer, vai dar para rodar. Eu tenho que entregar esse carro amanhã, né? Um carro é da General Motors do Brasil, emprestou para o Carblog para teste, e eu termino o teste amanhã. Então segunda-feira eu vou entregar na concessionária o carro, né, para a GM. Então eu nem vou fazer nenhuma recarga, porque eu já de manhã já entrego o carro, né? E dá vontade de ficar com esse carro, cara, porque o carro é excepcional. O carro é excepcional, esse Blazer EV. Excepcional. Se você precisa de um carro elétrico até 500 mil reais, com a maior autonomia no mercado brasileiro, é esse aqui, não tem outro, cara. Não tem outro, não tem outro. Não tem nenhum com uma bateria de 102 kWh nesse preço, nenhum. Tem até com bateria maior, que é um só, com autonomia maior, que é o BMW iX xDrive 50 Sport, custa 925 mil. Esse aqui custa metade do preço, oferece a mesma coisa, tá? Então, excepcional esse carro. Olha, GM, o projeto da GM realmente é muito impressionante, principalmente a autonomia dele e dinâmica. Um carro muito confortável, muito agradável de ser conduzido, muito seguro, silencioso, muito prático para ser utilizado em ambiente urbano. Mas assim, a autonomia realmente é o que impressiona, tá? A autonomia impressiona muito mesmo. Daqui a pouco a gente chega em Brasília e a gente finaliza o teste. Aí pessoal, então a gente já está na divisa Distrito Federal Goiás. Então Brasília 54 km de Lages, já a primeira cidade do Distrito Federal. Chegamos em Brasília, já estou na Épia.
já praticamente na entrada aí do eixo monumental, então deu certo, né? A gente conseguiu ir de Brasília até Goiânia e voltar, e ainda tem autonomia, ainda ele tem uns 120 km. Então o teste deu muito certo. É difícil você com um carro elétrico você conseguir fazer uma viagem dessa. Você sai de Brasília, vai até Goiânia e volta com uma única carga, né? Então deu super certo isso aí, que vale a você sair de São Paulo e ir até o Rio, e ainda chegar no Rio, ainda ter, ou sair do Rio e ir para São Paulo, ainda chegar em São Paulo, ter 120 km de autonomia com um carro elétrico. Isso é difícil, tá? Chegamos aqui em Brasília, eu já estou na Épia, né? Aí vocês podem ver que nós chegamos, né? Ainda não cheguei exatamente no destino, ainda estou faltando 14 km aí até o shopping em Guatemi, mas nem sei se eu vou ter um shopping em Guatemi. Vou pegar um desvio aqui, mas é o seguinte, nós chegamos e o sistema está indicando 24% ainda de autonomia de bateria, né? Isso significa 24% de bateria, então uma autonomia aí de 133 km, tá? De autonomia, quer dizer, deu certo, tá? A gente rodou até agora 418,6 km. Eu estou aqui no final da EPTG, né? Mas é a Estrada Parque que margeia o Sudoeste, né? Ou o Parque da Cidade, né? Digamos assim, tá cheio de novas obras aí, né? Mais ou menos 550 quilômetros reais que a gente conseguiu na estrada de autonomia elétrica com uma única carga nesse carro. Evidenciando que com esse carro aqui você consegue fazer viagens aí médias, né? Não é uma viagem longa, 440 quilômetros. Você pode rodar aí, vai com tranquilidade 500, uns 450, né? Ou seja, São Paulo, Rio, né? Tranquilamente, Rio-São Paulo. Evidentemente que aí já não dá para fazer ir de volta sem recarregar, como nesse carro aqui a gente faz Brasília-Goiânia ou Goiânia-Brasília e ir de volta sem recarregar. Então, no geral, realmente o carro é muito bom, é um dos melhores carros elétricos à venda no mercado brasileiro. E a gente já publicou um vídeo de descrição do carro, algumas impressões iniciais, e aí agora resolvemos fazer esse teste, que é um teste, né, de autonomia elétrica em estrada. A gente já tinha feito o teste com o Chevrolet Bolt EUV. Eu já fui de Brasília até Pirinópolis e voltei no mesmo dia, mas eu fiz recarga no meio do caminho, né? Naquele caso eu parei no Gerivá e recarreguei, parei em Pirinópolis, recarreguei e voltei. Apesar que no final, pelos cálculos, estava evidente que daria para, se você sai com a carga 100% do Bolt EUV, você consegue ir até Piri e voltar uma boa. Agora, Brasília, né? Brasília, Pirinópolis e voltar. Agora, Brasília-Goiânia é mais longo, né? Em torno de 210, né? Piri é 150. Então você tem que ter um carro com uma bateria maior, como esse aqui, com 102 kWh. Então, excepcional, sabe? 102 kW já praticamente a mesma coisa que um carro com combustão normal em termos de autonomia, né? Nós chegamos no eixo monumental aqui. Já tenho 23% de autonomia. Ao final do nosso teste aqui com o Blazer EUV, a gente saiu de Brasília, fomos até Goiânia, voltamos agora, já estamos aqui na Praça do Buriti Central. Agora a gente rodou 425 km, vocês estão vendo lá no trecho, trajeto 1 e trajeto 2, os dois estão setados desde o zero, então 425 km foi o que a gente rodou. Embaixo você tem autonomia lá, 126 km ainda. A bateria está com 22% de carga, tá certo? E ele está indicando aqui no sistema de navegação, na parte inferior esquerda, naqueles números lá, falta 13 minutos para chegar ao destino final, 11 km. Ele está prevendo que a gente vai chegar com 19% de autonomia. Então é isso, o resultado deu super certo. A gente mostrou que é possível com esse carro aqui você sair de Brasília e ir até Goiânia e voltar com uma única carga de bateria sem se preocupar com recarga no meio, tá? Um SUV 100% elétrico, uma série de recursos, vendido, é um carro com plataforma da Cadillac, né? Abertura e fechamento elétrico do porta-malas,
rodas de 21 polegadas, é um carro com 4,88 metros de comprimento, 3 de entre-eixos. Aí ó, o fechamento elétrico da tampa do porta-malas. Tá certo? Piloto automático adaptativo, todos os recursos super avançados aí de assistência à condução. E um carro com um design incrível, muito bonito, principalmente nessa cor aí, uma cor realmente excepcional, um carro com um design realmente super chamativo. Você tem na parte dianteira aí, né, esse sistema, a iluminação completamente em LED, né? Um visual que chama muito a atenção. E é muito bem resolvido o design, tá? É um design muito bem feito, apesar de ser um design relativamente chamativo, ele é muito bonito, tá? Indubitavelmente é um carro realmente muito bem resolvido do ponto de vista estético. Então é isso, você pode recarregá-lo aqui em sistemas elétricos de corrente contínua até 170 kW, em sistemas de corrente alternada até 22 kW de potência. Normalmente você consegue 7, talvez 11, mas em geral você consegue 7, é o que a instalação te oferece. Mas o carro, ele é capacitado para você, se você colocar até 22 kW, um carregador de até 22 kW de potência em corrente alternada, ele vai operar, tá? Eu basicamente só consegui carregar em 7, né, que foi o que a gente conseguiu aí. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de avaliação aí de autonomia do Chevrolet Blazer EUV Brasília-Goiânia aí de volta com apenas única carga. Excepcional, tá? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, compartilhe o vídeo, se inscreva nas redes sociais, ative o sininho aí do Carblog para você ser notificado de todas as novidades do setor automotivo. É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado, um abraço.